Vamos lá então? Muito bem, pessoal, demos uma pausa. Eu trouxe um esboço aqui bem resumido. Eu, eu acredito que seria interessante vocês depois darem uma olhada no assunto que nós vamos mencionar aqui hoje. Vou compartilhar já com vocês aqui. Então, nós vamos falar sobre as hipóteses documentais da Torá. E eu sugiro que depois eu vou deixar na descrição do vídeo e depois eu posso enviar também no grupo as fontes para vocês darem uma olhada. Seja bem-vinda, irmã Maria. Já estamos de início aqui. Criador abençoe você e sua casa. Então, dando sequência, vocês compartilhou aí, né, irmãos, a tela? Estão vendo? Sim? Vou dar sequência. Qualquer coisa me chama. Então, irmãos, eu gostaria que vocês depois, de preferência, isso vai demorar muito tempo, o assunto é muito, não estou dizendo hoje, nós trouxemos um contexto aqui resumido. Eu quero que vocês depois vejam os detalhes de cada hipótese documental, tá? De como foi formulado o texto que nós temos em mãos hoje, o que tem à disposição para nós, tanto dentro da Sociedade Bíblica do Brasil, quanto dentro de contextos apresentados dentro da arqueologia e dentro da história como textos sagrados, tá bom? Mariane vai começar a leitura. Eu sugiro que você pegue um caderno, anote, porque são coisas interessantes, eu acredito que vai surgir perguntas. E nós vamos interrompendo e depois comentando, tá certo? Então surgiu pergunta, um comentário, anote aí para não esquecer. Se o comentário é importante, sua pergunta é importante, tá certo? Vamos lá. Hipóteses documentais da Torá. A teoria das fontes ou crítica das fontes é a teoria segundo a qual os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamados de Pentateuco, são resultado de uma composição a partir de 4 fontes principais: eloísta, javista, sacerdotal e deuteronomista. A maioria dos estudiosos bíblicos modernos acreditam que a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chegaram à sua forma presente no período pós-exílio, depois de 520 AC, quando tradições mais antigas, orais e escritas, detalhes geográficos e demográficos contemporâneos, mas ainda mais importante, as realidades políticas da época foram levados em consideração. Os 5 livros são geralmente descritos na hipótese documental como se baseando em 4 fontes, entendidas como escolas literárias e não indivíduos: a fonte javista e a fonte eloísta, frequentemente entendidas como uma única fonte, a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. Ainda há discussões sobre a existência e origem das fontes não sacerdotais, mas a tese majoritária é que estas existiram e são posteriores ao exílio. Irmãos, então nós sabemos que os 5 primeiros livros da Escritura eles são a base para a compreensão do restante e também para dar uma sequência no restante. Embora a gente vem... É muita coisa para ver, então demora, né? Eu diria que nós não conhecemos nada de tudo que já pesquisamos aqui em casa. Eu acredito que vocês já tenham pesquisado alguma coisa também. Eu acredito que ainda nós não conhecemos nada, porque cada vez que a gente aprofunda nesse conhecimento, nós vamos percebendo o quanto nós conhecemos pouco. Então, dentro desse contexto de uma forma geral, eu quero que vocês entendam que todo o contexto, toda a escritura que nós temos em mãos hoje, o que consideramos sagrado, a Torá, por exemplo, existem teses e teorias que exemplificam a forma de como ocorreu para que ela chegasse ao que está hoje, certo? Então nós temos um resumo aqui do esboço, principalmente desses 5 primeiros livros, tá legal?
que nós devemos levar em consideração. Gênesis, composto principalmente de material sacerdotal e não sacerdotal. Êxodo, uma antologia baseada em fontes de quase todos os períodos da história de Israel. Levítico, inteiramente sacerdotal e do período do exílio ou posterior. Números, uma edição sacerdotal de um original não sacerdotal. Deuteronômio, originalmente um conjunto de leis religiosas, foi ampliado no início do século IV, sexto, para servir de introdução para a história deuteronomística. Os livros de Josué e Reis, e posteriormente foi separado desta história, ampliado e editado novamente, anexado à Torá. São teorias. São teorias porque nós não temos algo firmado dentro de um contexto de uma forma geral, dizendo veemente, olha, isso aqui é fato, isso aqui é verdade. Então, de acordo com os achados arqueológicos, de acordo com os textos antigos encontrados, eles vão formulando as teses. Então, dentro do que nós chamamos de Gênese, dentro do contexto literário encontrado, ele é composto principalmente de um material sacerdotal e não sacerdotal. Então, a teoria já vista aqui, ela tem pouca implicância dentro desse contexto dos achados desse material. Já o livro de Êxodo, ele baseia-se em fontes, praticamente quase todos os períodos da história de Israel é baseado em fonte que foram encontradas e acreditam que escritas posteriormente. Por que eles dizem isso? Bom, lá você encontra descrito a morte de Moisés, né? Então o pessoal comenta, mas foi Moisés que escreveu, mas Moisés não poderia relatar a própria morte naquele sentido, daquela forma, naqueles detalhes, e o que ocorreu após a morte dele. Então, se vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, por exemplo, vocês vão perceber que a partir do momento que Moisés morre, há uma descrição ainda muito ampla dos acontecimentos pós a morte dele. Então, o pessoal comenta e existem vestígios de que não é de punho dele, tá certo? O livro de Êxodo, tá bom? Levíticos, inteiramente sacerdotal e do período do exílio ou posterior. Então, Levíticos, você já percebe que são orientações, na sua grande maioria, para a pauta dos sacerdotes, sumos sacerdotes. Então, ele é praticamente de origem sacerdotal. Agora, o que não podemos esquecer é que, segundo as fontes que nós temos hoje, ele vem de um período posterior, né, ao exílio, tá certo? Então foi escrito num período posterior. É bem verdade que eu não quero que os irmãos fiquem com pontos de interrogação ao fazer essas observações. Precisamos de ter um equilíbrio espiritual e emocional muito grande para entender o que nós vamos ver aqui hoje e para também manter uma sensatez, né? Sermos sensatos, tá bom? Já o livro de Números é uma edição sacerdotal que os sacerdotes fizeram de originais não sacerdotais, tá? Acredito que fica fácil de compreender isso. Então, no momento em que foi escrito, o que é utilizado hoje em dia, ele é feito por sacerdotes, né? Os vestígios que existem, mas é de origem não sacerdotal, tá bom? Agora, já o Deuteronômio é que, na minha opinião, chama muita atenção porque nós encontramos a seguinte forma: um original, né, originalmente um conjunto de leis religiosas, foi ampliado no início do século VI, certo? Para servir de introdução para a história, né, de livros
deuteronômicos, né, como por exemplo o livro de Josué, o livro de Reis, e foi adequado, foi separado dessa história e ampliado e editado novamente, e no caso anexado à Torá. Então, não dá, hoje eu não tenho condições de falar para vocês, ó, isso aqui foi o que foi colocado posteriormente, assim, numa certeza fiel. Falar, ó pessoal, isso aqui foi acrescentado no livro de Deuteronômio que nós temos dentro da Escritura. Eu não tenho condições de fazer isso, pouca gente tem, e só que nós sabemos já que houve acréscimo, né, de leis ali, supostamente incluída nos 613 mandamentos, que nós temos dentro do contexto bíblico, e nós não sabemos quais, tá? Paira aí alguns vestígios de suspeitas sobre alguns, comparado com algumas coisas que nós estamos lendo, certo? Nesta teoria, os escritos veterotestamentários, principalmente a Torá, são divididos em 4 grupos de fontes. Tá, agora nós vamos ver as fontes. Essas fontes, elas são de grande importância para nós compreendermos a linha apresentada a partir da escrita. Se é uma linha javista, se é uma linha eloísta, deuteronômica ou sacerdotal. É muito importante porque quando nós nos deparamos, por exemplo, com textos após o livro de Deuteronômio, você já começa a perceber, por exemplo, quando você vai ler o livro de Daniel, é muito importante, antes de continuar com o estudo da Bíblia, pessoal, antes de continuar com o estudo do contexto do que consideramos sagrado, é muito importante você se aprofundar nesse contexto javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, um livro como o de Daniel, você consegue perceber quando alguém está puxando a sardinha para o lado dele. Vou dizer assim para vocês compreenderem melhor. Você já consegue perceber. Mediante a linha que você encontra usual ali nos 5 primeiros livros, você já consegue perceber ao ler os outros, principalmente livros proféticos, como livros muito comentados hoje em dia, como o livro de Daniel, e posteriormente um livro de revelações como o livro de João, Apocalipse, né? Então fica muito mais fácil de você compreender a forma de raciocínio colocada ali pelo tradutor, pelo copista, a partir dessas linhas, tá certo? Vamos abrir aqui para algum comentário, eu quero fazer a pergunta para vocês, eu quero saber se você vai responder, você pode comentar, se algum de vocês, ou se pelo menos alguns, já haviam estudado sobre isso, observado isso, ou se não conheciam. Chegamos a comentar brevemente, estamos ampliando um pouco hoje em alguns dos nossos vídeos antigos, não sei se todos viram, mas alguém aqui que está participando da live hoje, né, vou abrir agora para comentários, alguém já havia visto, ouvido algum comentário, assistido algum vídeo a respeito disso? Está na fila aqui a irmã Maria Bethânia. Quer comentar alguma coisa, irmã? Fazer alguma pergunta? Responder a pergunta, sim ou não? Já havia visto? Sim, já havia visto. Ótimo. Gostou, irmã Maria Bethânia? Achou interessante? Quando viu? Não tem pergunta, ótimo. Irmão Newton tá na linha aqui, na fila, na frente aqui agora. Comentário, pergunta, irmão. Já tinha visto, já? Sim, já passei por esse tipo de questionamento, né? Uhum. Mas eu não pesquisei ainda a fundo, não. Não, né? Ótimo. Irmã Leide Maria? Não. Cristina?
Shalom. Eu já Shalom. tinha visto, né? Nunca tinha prestado atenção muito, não. Não, né? Tá certo. Não. Irmãos, eu vou voltar aqui a compartilhar e eu quero dizer para vocês que a partir desse momento, né, pode acontecer duas coisas, né? A gente corre o risco de dar uma pausa e dizer assim, eu não tô perdido. Não, não é por aí. E corre o risco de, que é o melhor de todos, nós nos debruçarmos nesse assunto, porque eu quero trazer a vocês, a princípio, eu iria trazer a vocês o contexto teológico e o contexto sacerdotal, né, rabínico, eu ia trazer para vocês hoje, para nós analisarmos o contexto teológico, os fundamentos da teologia, os fundamentos do rabinismo, mas eu me deparei com algumas coisas que trazia aqui para esse assunto. Então eu pensei, né, não, vamos ver primeiro, dar uma pincelada maior nesse para depois a gente entender um pouco do outro. Surgiu um comentário na penúltima live que nós fizemos e postamos lá no canal a respeito dos 144 mil. Uma pessoa assistiu o vídeo e a pessoa fez um comentário lá a respeito, e eu percebi, quando você começa a estudar esse assunto, na fala, na escrita, você já percebe a procedência, por exemplo, do comentário ou da fala, né? Se é de origem rabínica, se é de origem teológica, por causa dos fragmentos que ficam, né, entre meio o contexto da fala da pessoa. E a pessoa que fez o comentário, ela contribuiu em partes com termos teológicos, em partes muito pequeno, mas com termos rabínicos. E daí eu percebi que essa confusão toda, que inclusive nos envolve, que nós também nos entendemos como não conhecedores, né? Inclusive estamos trazendo a informação aqui para vocês e tentando formar opiniões pessoais em nossas vidas. Então, é justamente para que vocês também tenham a oportunidade de formar a opinião de vocês. A Mariane vai ler as fontes. Nós trouxemos aqui essas 4 que são as mais utilizadas. A fonte javista, que contém relatos de diversas épocas diferentes, sendo original de Judá, no sul do antigo Israel e em geral, atribui a Deus o nome de Yahvé, ou Yahweh, conhecida pela letra J. Na verdade, a pronúncia e a palavra não seria javista. É tudo que está relacionado com aquilo que nós conhecemos em relação a Iá hoje. Certo? Essa fonte utilizada, por exemplo, você encontra ela na Bíblia de Jerusalém. Bíblia Católica de Jerusalém. Você encontra vestígios dela, de explicações de rodapé. Você encontra nela e você encontra também em algumas Bíblias judaicas. Certo? Então, essa teoria javista, ela surge, né? Yavista, ela surge de uma origem, digamos assim, de um povo diretamente relacionado com o Criador verdadeiro. É uma fonte, digamos assim, interessante de se analisar, certo? E ela vem do sul do antigo Israel. Certo, pessoal? Como que nós encontramos quais são os vestígios javistas? A importância do nome, a importância da adoração ao único Criador, a importância de não ter outros deuses. Então, são tradições fortes dentro dessa fonte, porque são pedaços de manuscritos
e de diálogos, verbetes, verbos, frases, comentários verbais, tradicionalismo oral, com essa linha de raciocínio. Então, tudo que a gente apresenta aqui, os historiadores, eles fizeram um pacote e colocaram dentro, incluindo fragmentos de pergaminhos, tradicionalismo verbal colocado de geração em geração e também vestígios históricos do que é encontrado em determinada região, né, a arqueologia e tudo mais. Fonte Eloísta. Fonte Eloísta, que também contém relatos de diversas épocas diferentes, sendo original de Efraim, no norte do antigo Israel, em geral trata Deus com o nome Elohim e é identificada pela letra E. Ambas as fontes contêm documentos tão antigos quanto o próprio surgimento do hebraico, enquanto língua gramaticalmente estruturada por volta do século 10 AC, baseando-nos no calendário de Gezer, um dos documentos arqueológicos em língua hebraica mais antigo. Tá. A coisa vai aprofundando, vai afunilando e vai aumentando as pulguinhas atrás da orelha. Quando você encontra a fonte eloísta de Eloá, de Elohim, Ulrim, você já encontra um povo que supostamente eles dizem, mas quando você faz uma análise maior, não é bem de Efraim, tá? Tem ligações, né? Tem toda uma conjuntura aí dentro desse contexto, mas não está bem explicada como deveria. Mas ao estudar um pouco da situação em si, dessa fonte eloísta, comparando com o calendário de Gezer, nós percebemos que já nesse período, dessas fontes já utilizadas, já vem a adoração à lua, e a lua sendo primordial para o calendário apresentado como fonte também dessa época, a lua sendo observada para plantações, que a gente sabe hoje, para quem mexe com terra, que ela tem a sua influência sim, mas eles voltaram ela para o calendário nesse período, e então é um costume misturado com um costume cananeu, efrainita e de povos com essas bases, né, dentro do que nós já vimos, e traz uma apresentação já voltada para uma nomenclatura utilizada para Iá. Então o povo encontra interesse em manter uma ligação com aquele Criador que supostamente é o verdadeiro, mas eles querem agora incluir o tradicionalismo de adoração deles a esse mesmo Deus. Então surge a fonte eloísta, que é de El, né? Uma deidade, uma divindade, digamos assim, pluralista, né? Que finaliza com Rim, né? Im. Elohim, Eloá. Hoje, a maioria dos judeus utilizam-se de fontes javistas e fontes eloístas no tangente ao nome do Criador, ao nome dos personagens e assim por diante. Tanto é que eles utilizam muito a palavra Elohim, e nós não colocamos aqui hoje, mas né? São títulos como Adonai e por aí vai, tá? Então essa fonte, ela já tem uma vertente de pensamento já voltada para um calendário já diferenciado, já de cara, e uma adoração aos supostamente deidades, divindades cananeias, né?
voltadas para o povo, alguns que eles dizem, né, de uma fé efrainita, mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui, nós estamos falando sobre a fonte utilizada, tá certo? Mas vamos lá, a fonte deuteronomista, que provém dos círculos ligados ao ensino doutrinário, contém longos discursos e princípios reguladores e está espalhada pelos Nebim, além do Deuteronômio e do restante da Torá. É conhecida pela letra D e usa fontes literárias tanto do norte quanto do sul, principalmente do norte, mas seu fechamento redacional ocorreu no sul por volta do período exílico, entre 597 e 538 AEC. Era comum, né? Era comum. Então, quando você chega aqui já nessa outra fonte, alguém chamou aqui pelo jeito. A Jane. Seja bem-vinda, irmã. Estamos de andamento aqui. Criador abençoe você e sua casa. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Vai anotando aí, viu, irmã? Hoje, se tiver perguntas, qualquer informação, vai anotando. Então, nesse momento aqui, os irmãos vão perceber que as fontes utilizadas para completar, para redigir, para deixar preparado o contexto da Torá, são fontes de norte e de sul. Todos sabem, né? Acredito que vocês já viram, o povo foi dividido. Rei do norte, rei do sul. Então nós temos divisões ali, que se nós formos entrar nesse detalhe aqui agora, nós vamos longe na conversa. E o propósito é outro aqui, saber de onde vêm as fontes. Então os irmãos estão percebendo que essa fonte deuteronômica, ela provém de junções de pensamentos, tá certo? Junções de entendimentos, né? E lembrando que tanto a javista quanto a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal, que nós vamos comentar posteriormente, são fontes de registros de fragmentos, documentos, o que eles chamam de Torá oral, que seria aquilo que é passado tradicionalmente de família para família. Então, olhando para trás agora, os irmãos acredito que começam a perceber que realmente existe uma grande confusão, até mesmo dentro da própria Torá, no contexto apresentado, devido a essa gama imensa, esse volume de apresentações, de intenções colocadas em cada fonte encontrada hoje para o que nós temos em mãos. A próxima aqui é a fonte sacerdotal, né? A fonte sacerdotal, a referência dela é a letra P, né? Quando vocês encontrarem algumas Bíblias, essas referências, vocês vão encontrar essa palavrinha acompanhada de uma frase, tá certo? Então, é de um alemão, né? Priester, acredito que seja assim, ou Prieste do inglês, que é pronunciado. E a fonte dos escritos elaborados pelos membros dos grupos de sacerdotes e que estiveram grandemente envolvidos no processo de compilação tardia ou final dos escritos bíblicos, que chamamos de Antigo Testamento ou Tanakh, a Bíblia hebraica. É uma fonte original do sul de Israel e sua datação é próxima ao período pós-exílico, a partir de 445 da Era Comum. Então, o uso dessas letras hoje, J, javista, E, eloísta, e D, deuteronomista, e P, o pessoal coloca aqui para a fonte sacerdotal, né, que vem de Prieste, né? Ela é utilizada amplamente em alguns documentos colocados como orientações bíblicas. Então você pega uma Bíblia de estudo, é muito fácil você encontrar lá no rodapé, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia judaica, a Bíblia viva, tem várias outras. É muito comum você encontrar
esse Jzinho, Ezinho, o Dzinho, Pzinho, certo? Embora nós podemos observar que há uma junção para chegar ao contexto que nós temos hoje, certo? Então, as implicações dessa teoria vêm de descobertas arqueológicas que contradizem seus argumentos básicos. Július, por exemplo, postula uma transmissão oral desde o período dos patriarcas, mas a reavaliação das descobertas feitas por Nuzi questionam historicamente a historicidade dos patriarcas, o que empurram as fontes javista e eloísta para períodos tardios ou mesmo são questionados a sua existência. Então, alguns historiadores questionam a existência, voltando aqui em cima, de fontes javistas, questionam a existência, olha, não são verdadeiras, eles questionam. E eloístas, dizem que elas não batem com a data colocada, com o período apresentado. Durante o século XVIII e no início do século XIX, a questão de autoria cedeu lugar a grandes problemas das fontes do Pentateuco. As observações que dependem da lógica literária levaram as exegeses a questões das fontes. Assim, a questão das fontes passou a ser a questão do devir de Pentateuco durante os séculos XIX e XX. Na sua raiz, é uma teoria baseada na aplicação dos pressupostos naturalistas de humanistas do século XVII e século XVIII para o texto bíblico. Então, as pessoas começaram a encontrar dificuldades na datação das fontes. Vocês vão observar aqui abaixo na leitura que eles cogitam, por exemplo, que o Pentateuco não for escrito por Moisés. E, particularmente, vou expressar a minha opinião aqui e vou fazer esse comentário, fechar com essa leitura aqui. Depois de observar e ler, nós percebemos que os pormenores ali encontrados realmente não são. Olha o que diz. O Pentateuco não foi escrito por Moisés e muito menos no seu tempo, mas sim cerca de 500 a 1000 anos após a sua morte. Nesse período, as fontes que nós apresentamos ali acima foram passadas por processos editoriais e por compilações. Essas fontes são identificadas por 4 documentos distintos um dos outros, que teriam surgido em períodos e regiões distintas da história de Israel, e que em determinado momento foram sendo agrupados e editados até que chegasse à forma como o temos hoje. Então, irmãos, o que acontece? Dentro desse contexto, de uma forma geral, nós vamos começar a observar que a realidade desses contextos todos que são apresentados a nós, quando você começa a pesquisar detalhadamente essas fontes, você percebe a mistura delas dentro do contexto e você começa a observar que realmente, né, nós temos o costume de dizer, por exemplo, que o Pentateuco é de autoria de Moisés, redigido, né? Só que se vocês forem recordar as orientações dentro dele mesmo, o Criador diz assim: Moisés, escreva as palavras que eu te digo num livro. E aí a gente poderia dizer assim, vamos tentar analisar então os 40 dias, né? Vamos colocar ali o período que Moisés passou com o Criador e o tempo, digamos assim, que o Criador deu para ele escrever. Não estou dizendo que for escrito tudo naquele dia. Mas os pormenores, alguns detalhes, nós percebemos que ficam entre as linhas ali, nós conseguimos entender como realmente acréscimos, como, por exemplo, no caso, a morte dele e outros detalhes mencionados após a morte dele, certo? Vou abrir para perguntas, comentários. Está na fila aqui a irmã Jane. Irmã Jane, está entendendo, irmã? Tá difícil de compreender? Tem algum comentário? Tem alguma pergunta?
Eu não entendi nada não, irmão. Porque o meu também acabei de entrar, não sei nem do que vocês estão falando. Tá, eu vou retomar aqui. Já retomo. Irmã Cristina, tá ficando difícil de compreender, estou sendo claro. Tem alguma pergunta? Sem pergunta? Mas e a compreensão, irmã? Como é que tá? Escreve aí pra gente. Como é que... Um pouco difícil, né, de entender. Tá, eu já vou falar de maneira mais aberta e clara, vai ficar melhor. Irmão Newton, algum acréscimo, comentário, pergunta? Tá difícil, irmão? Tá tranquilo? Não, tá excelente o assunto. Tá conseguindo assimilar, né, irmão? Sim, sim. Ah, que benção. Alguma pergunta, algum comentário? Então, eu vejo assim, né, que essas questões de eloísta, javista, isso deixa bastante claro que as escrituras, ao longo das suas transcrições, vamos dizer assim, né, mesmo porque o povo tinha sido levado a cativeiro e tudo mais, e os copistas fazendo a integridade, né, da escritura, né, mantendo a integridade da escritura, e a miscigenação das raças, né, das culturas babilônica, da Pérsia, né, Pérsia com os israelitas, eu acho que teve sim mudanças drásticas, mas eu acho que a essência em si ela se manteve, embora o Criador sempre puniu, né, o povo por causa da prostituição, e isso foi levado também com os nomes, né? Os nomes acabaram sendo imputados, né, nas novas escritas. Isso. Mas eu acho que o conteúdo Meio em si, limãozinho, tá, Mariana? eu acho que não sofreu nenhuma alteração. Agora, se foi Moisés ou não foi Moisés que fez a compilação dos 5 livros, ou pelo menos do Gênesis e do Êxodo, para mim, foi ele que fez. Se não toda a escritura. Só que a escritura, digo, o Pentateuco, né? Agora, eu já vi outros estudos, inclusive de arqueólogos, enfim, que falam sobre como Moisés ele veio do Egito, e no Egito já havia a prática do faraó fazer o registro de toda a cultura e da vida, né, pregressa do faraó. Eu acho que Moisés ele teve esse aprendizado e ele fez junto com a permissão do Criador de fazer a escritura para deixar para o povo dele. É assim que eu imagino, né? Mas o estudo está excelente, viu, irmão? Ah, que benção, irmão, que benção. Irmã Maria Bethânia. Shabbat Shalom a todos Shabbat vocês. shalom. Tá bem interessante, né, o estudo. Já eu acredito que seja a oral, né? Eu acredito assim que ele falou oralmente e mais pra frente alguém escreveu, né? Eu acredito assim, mas assim, porque tem até livros assim, ali Deuteronômio mesmo, né? Após a morte dele, como é que ele escreveu uma coisa que ele já havia morrido? Então, assim, aí fala assim, livro de Moisés, né? Mas assim, como é que uma pessoa vai escrever um testamento que você mesmo está informando ali a sua morte, como foi sua morte, coisa e tal. Mas assim, eu acredito, é por isso que os judeus, eles pegam muito na lei oral, né? Por causa disso. Porque, no fundo mesmo, eles sabem da verdade, algumas coisas, né? Não todas. Mas assim, é um pouco difícil esse estudo, porque assim, cada um tem uma visão. Entendo. Mas é interessante.
Isso. Viu? Irmãos, Só isso. isso, irmã. Irmãos, eu queria comentar uma coisa muito importante com vocês, né? Quando você vai fazer por exemplo, a gente hoje a gama de documentários, a gama de teses, né? Você entra no Google Acadêmico, por exemplo, e você coloca lá teoria javista. Você vai ter teses e teses, doutorados, defesas a respeito desse contexto. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que toda pessoa que vai defender uma suposta verdade apresentada por ele, por quê? Como que você identifica algo verdadeiro? Eu vou explicar isso aqui, irmã Jane e irmã Cristina, para vocês compreenderem que eu vou falar de forma mais clara a respeito do que nós estávamos comentando ali, para vocês seguirem daqui para frente e para que vocês consigam compreender. Então, quando você pega uma tese, por exemplo, quando uma pessoa ela vai escrever um livro histórico ou ela vai defender um trabalho para uma banca de observadores, por exemplo, se ela for fazer uma licenciatura, se ela for fazer um doutorado, um mestrado, né, uma pós-graduação, ela vai defender. Então ela escolhe as fontes que ela vai utilizar para aquilo que ela está apresentando. E ela utiliza de dados para afirmar a opinião dela, para afirmar a teoria dela. Então, foi bem lembrado aí pelo irmão Newton, quando ele comentou de alguns documentários, e um deles, pelo jeito que ele comenta, se é o que eu entendi, eu acredito que sim, se não for, o irmão pode me corrigir, viu, irmão? Mas que um dos apresentadores da teoria comentou que era de costume egípcio fazer as anotações dos acontecimentos, né, das situações ali e dos fatos. Então, quando o apresentador ele vai seguir uma linha, ele procura fontes que condizem com aquilo que ele está apresentando. E a irmã Maria Bethânia bem lembrou também a questão judaica, né? Quando eu quero apresentar algo, e é essa nossa postura aqui em casa, nós estamos tentando manter essa postura dificilmente neutra. Eu quero dizer para vocês que muito difícil, porque tudo que se fala hoje de um contexto que nós não presenciamos, que nós não fomos testemunhas assim de visão ocular, nós não vimos, você vai apresentar algo que alguém apresentou. Não tem como fugir disso. E nós temos uma preocupação muito grande aqui em casa em nos mantermos neutros. Certo? Então, vou compartilhar aqui para complementar o raciocínio, para as irmãs entenderem. Deixa eu compartilhar a janela aqui. Então, quando nós começamos o estudo hoje, irmãos, nós queríamos apresentar assim, muito que fragmentado, vamos dizer assim, a ponta do iceberg das hipóteses documentais utilizadas para ter essa literatura que chamamos de Torá hoje, de lei, em nossas mãos. Então, o que vocês estão vendo aqui, irmãos, são relatos resumidos de formas utilizadas para ter o que nós temos hoje, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o material de Gênesis nós apresentamos aqui no início, a como praticamente que foi composto, o Êxodo como que foi composto, Levíticos, Números e Deuteronômio. Basicamente a Torá e alguns outros detalhes. Quando você parte mais à frente para livros, por exemplo, como o livro de Daniel, você vai perceber que ali existe uma linguagem utilizada para fazer o resumo daqueles capítulos e versos. Você tem aramaico, grego e hebraico. Então, dentro do contexto da Torá, que é mais
digamos, antigo ainda, imagine as influências ocorridas, os interesses políticos, os interesses de controle sacerdotal, de controle de massa, de manutenção de gerações para chegar-se a essa ideia. É difícil a gente não fazer referência ao Novo Testamento, mas eu quero fazer referência nesse sentido, que você percebe então uma contradição dentro do próprio Novo Testamento de opiniões a respeito de assuntos e a respeito também de posicionamentos mediante a lei. Você pega, nós estávamos comentando hoje na hora do almoço, eu e a Mariane, você pega, por exemplo, a situação ali narrada nos evangelhos da mulher adúltera, você encontra uma divergência muito grande. Ela era para ter sido apedrejada, tanto ela quanto o homem com que ela estava adulterando, né? Talvez ele estivesse ali na multidão, que estava pronta a apedrejá-la. Não quero entrar nos méritos de ser um acréscimo, de não ser verdadeiro a lei como foi escrita. Mas eu quero lembrar vocês, por exemplo, quando você pega o livro de Números, no capítulo 15, se eu não me engano, você vai encontrar lá o Criador dando detalhes a respeito do tipo de cerimônia ritual em termos de sacrifício a ser feita quando um dos filhos de Al-Shorul cometesse algum erro em relação à lei dele. Mas no capítulo 15 ali, o Criador é enfático dizendo que se cometesse por ignorância, ele poderia recorrer ao recurso. Caso contrário, ele deveria sofrer aquilo que foi colocado como punição da lei. E em sequência você encontra ali no finalzinho do capítulo, você encontra aquele homem que foi apanhar lenha no Shabá. Ele é preso. Que são, na verdade, pecados voluntários e involuntários, né? E ele diz, olha, e o povo fica guardando de Arão e de Moisés o que é para ser feito, e o Criador fala para eles que é para levar nos portões ali do acampamento, e é para apedrejá-lo. E ele morre, né? Supostamente. E ele é apedrejado até a morte. Então, em seguida, você já vê uma ordem do Criador mandando fazer as franjas para que colocasse na orla das roupas dos filhos de Al-Shorul, para que ao observar as franjas eles se lembrassem da lei e que não se tornassem ignorantes quanto à vontade do Criador. Involuntários, né? Pecar involuntariamente ou ser ignorante. Então, e dentro desse contexto todo, eu estou fazendo esse comentário aqui para os irmãos perceberem que há necessidade de um equilíbrio emocional, de um equilíbrio espiritual muito grande ao apresentar teorias. Olha só o que nós vamos encontrar aqui abaixo. A Mariane vai continuar com a leitura aqui a partir dos anos 1970. Mariane, por favor. Nos anos 1970, a hipótese documental como Wellhausen foi questionada. A existência dos documentos fixos separados parecia ser um tanto aplausível diante de nossos dados literários, arqueológicos e editoriais. Assim, novas teorias de composição surgiram: suplementar, fragmentária, tradição, oral e neodocumental. Porém, ficou como consenso que o Pentateuco foi composto por vários séculos nos meados do primeiro milênio antes de Cristo. Assim, o que afasta quaisquer possibilidades de autoria mosaica para o Pentateuco canônico que hoje conhecemos. Pode seguir. Uma implicação é que o autor dos incidentes históricos registrados no Pentateuco acaba por removido para uma distância de muitos séculos dos eventos que registra. Isso acarreta para algumas pessoas dúvidas acerca da confiabilidade do relato, pois na mentalidade da maioria das pessoas há uma relação diretamente oposta entre o lapso de tempo do registro de um evento e um grau de acuracidade de tal registro. Então, irmãos,
é aquilo que nós já havíamos comentando aqui atrás. Eles dizem que por volta do ano de 1970, eles conseguiram encontrar teorias na base de fragmentos, na base de tradição oral e neodocumental. Porém, nós sabemos, quando nós começamos a observar isso com a mente aberta, nós já vamos percebendo que isso já vinha sendo utilizado anteriormente. Que realmente alguns documentaristas, por volta do ano de 1970, começam a apresentar essas teorias. Mas isso é muito claro, né? Eu tenho uma enciclopédia bíblica aqui com registros interessantes, né? E inclusive nós vamos utilizar numa live posterior com vocês, mas eu quero que vocês se atenham que agora, a partir daqui para frente, nós vamos perceber que os ideologistas das denominações religiosas e dos segmentos religiosos começam a usar desses fragmentos que são necessários para eles formarem a fé que eles apresentam. Lê pra gente, Mariane, Muitos católicos conservadores, judeus tradicionalistas, evangélicos e fundamentalistas temem que a hipótese documental possa afetar suas fés. Entretanto, tomando como exemplo somente eruditos evangélicos conservadores, essa hipótese tem sido aceita por estudiosos como o erudito de estudos semíticos William Robertson Smith, 1846 a 1894, que via na crítica textual uma ferramenta necessária para capacitar fiéis inteligentes a compreender a Bíblia e foi um pioneiro em estabelecer a forma final da hipótese suplementar da hipótese documentária. Outros expoentes conservadores que adotam versões da hipótese documental são o metodista A.S. Pirk, 1865 a 1929, Robert Menzies, teólogo das Assembleias de Deus Americanas, e Edwin Yamurri, historiador evangélico nipo-americano. A compreensão que a inspiração bíblica implica na articulação, a expiração, por parte de agentes humanos faz com que haja uma boa recepção da hipótese entre estudiosos acadêmicos. Então, irmãos, desse tempo para cá, eu já vou até adiantar um pouquinho, que eu iria chegar nisso depois. É por isso que eu gosto muito de utilizar eu confesso para vocês que em muitos momentos nas minhas pesquisas eu fico receoso em não conhecer alguém melhor do que Strong com a numerologia dos versos e representações das suas palavras da língua hebraica para a tradução inglesa. Eu fico receoso, às vezes. Parece que caiu aqui. Caiu. Muito bem, voltamos todos. Então, como eu estava dizendo, irmãos, dentro do contexto, às vezes eu fico receoso em apresentar algo, principalmente em termos proféticos, ou opinião particular sobre assuntos proféticos por causa dessa situação. O que eu conheço hoje de mais seguro, posso estar falhando e não conhecer outros, mas por enquanto, nas minhas buscas, o Strong, né, ele traz uma numeração para as frases encontradas das palavras hebraicas, né? Então ele numera cada palavra e o número é equivalente à tradução que ele encontrou do hebraico, do significado no hebraico. Então por isso eu utilizo ele. Embora eu sei que, apesar de utilizar a tradução dele, a tradução que ele colocou como uma tradução boa, eu percebo que algumas vezes ele desfoca. Isso é comum. Por que eu percebo que ele desfoca? Porque, por exemplo, só para você entender uma coisa. Vamos supor que na sua casa você é adepto, por exemplo, a um partido político. Agora, dentro da sua casa, como pai, como mãe, você precisa de ser imparcial nesse aspecto.
você não pode ser partidário, você não pode oprimir e impor aos seus filhos o partido que você escolheu. O que eu estou tentando dizer com isso? Quando eu vou traduzir algo, às vezes por mais imparcial que o tradutor não queira, que ele queira ser, né, que ele não queira colocar dele na tradução, mas infelizmente sempre coloca. Eu tenho uma tradução aqui do hebraico para a língua portuguesa, uma tradução excelente, o autor comenta que é do hebraico, não passa pela Septuaginta. A gente percebe na maioria das traduções dos versos polêmicos que sim, ele é verdadeiro no que ele fala, mas em alguns momentos, quando eu vou comparar, por exemplo, com alguns versos Strong, eu percebo que existe um dedo ali teológico. Porque é o assunto que nós vamos falar na próxima live, que eu quero trazer para vocês. O princípio da teologia, os fundamentos da teologia. Porque toda linha de raciocínio, ela tem um início. Agora, para compreender a escritura, a vontade do Criador, nós precisamos de ser imparciais. Porque senão nós corremos o risco de incorrer em erros. E esses erros podem ser um problema sério, porque lá na frente eles podem dificultar a nossa visão espiritual de perceber as verdades contidas. Eu reluto muito, estou relutando ali com textos proféticos já há muito tempo, porque eu não me considero ainda capaz de dizer certamente, diretamente, a respeito desses versos, desse assunto, apresentá-los como fonte de verdade. Porque hoje, como eu estou apresentando aqui a vocês, você vai encontrar, por exemplo, um teólogo de determinada direção religiosa, né? Seja ele cristão, seja ele um iavista, por exemplo, um eloísta, por exemplo, você vai perceber que ele vai seguir uma linha, porque invariavelmente ele vai procurar fontes que direcionam a linha de raciocínio dele. E essa é minha grande preocupação. E eu acredito que deveria ser a nossa preocupação, irmãos. E nós nos preocuparmos em realmente sermos imparciais na compreensão. Eu sei que nós temos um berço cristão na nossa vida, que nós temos uma Bíblia cristã em nossa casa, que nós temos uma Bíblia teológica com influência sacerdotal, né? Porém, nós precisamos de ser imparciais. Eu poderia, por exemplo, eu poderia dizer para vocês, olha pessoal, se vocês forem analisar alguns calendários, vocês vão encontrar um povo hebreu, um efrainita, utilizando de um calendário lunar. E eu não estaria mentindo. Eu estaria falando a verdade para você. Porque realmente alguns cananeus, alguns efrainitas utilizavam esse calendário para o seu plantio e acabaram usando a lua como fonte de localização para dias, meses, ano. Mas não é o que o Criador apresenta. Pelo menos eu julgo não ser, porque existem fatos que comprovam isso. Existem fatos que comprovam, por exemplo, estou citando esse exemplo porque eu quero chegar numa conclusão aqui do estudo de hoje, para vocês perceber que nós não podemos fechar os nossos olhos aos fatos. Exemplo maior, estou citando o exemplo do calendário para vocês entenderem. Imagine vocês agora que nós pegamos uma linha eloísta de pensamento e vamos utilizar de recursos eloístas para seguir com o caminho daqui para frente. E num determinado momento eu chego e digo para vocês, olha pessoal, agora nós precisamos de seguir o calendário lunar. E aí vão surgir os questionamentos, mas o irmão anteriormente apresentava um outro calendário. E aí você precisa de ter a mente aberta. Não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas eu estou supondo aqui.
Você precisa de ter a mente aberta e ser imparcial e olhar para toda a situação e ser um conhecedor da Escritura e dizer assim, irmão, isso é impossível. E eu vou perguntar por quê. E você vai dizer assim, irmão, a semana da criação, os 3 primeiros dias não tinha lua. E como a semana não é desvinculada do mês, ela está dentro da contagem do mês, e com o Criador não há confusão, se não tinha lua, o dia semanal, o ciclo, não pode ser baseado em nenhum dos seus luzeiros. Eles servem para localização. Os dias semanais são independentes dos luzeiros. Mas não como base. Entende o que eu estou tentando dizer? Então, de tudo que nós apresentamos hoje, a nossa mente precisa de estar aberta. Eu preciso de ser imparcial com o conhecimento adquirido dentro do meio teológico, dentro do meio sacerdotal, rabínico, para que eu consiga ter os olhos abertos e não achar doce aquela mensagem que vai de encontro com o que eu tenho em minha mente. É que, na verdade, essa confusão de Babel, que foi introduzida em todas os lugares, em todas as fés, vamos dizer assim, ela causou tanta confusão que até mesmo na nossa língua latina, as pessoas hoje em dia têm dificuldade de entender o que é dia e data. Dia é uma coisa, data é outra. Quando os luzeiros foram feitos, eles foram feitos para contar os dias, mas em relação às datas e não em relação à semana. Semana é independente dos luzeiros, ela é fixa. Luzeiros foi feito para poder marcar dias, meses, anos, estações, jubileus, festividades do Criador, que está ligado a datas. Quando o Criador ele menciona um Shabat, por exemplo, ele menciona Shabat do 7º dia, olha a data aí. Outro Shabat, outro descanso do dia 15 de Aviv, por exemplo. São tempos determinados. Está ligado a datas, né? Trombetas, dia 1º do 7º mês, trombeta, né? Então, outra data. Então, há muita confusão nos dias de hoje, mas isso é em peso que a gente chega assim a ficar com pesar. Chega a olhar com tristeza, porque as pessoas não conseguem desvincular dia com data. E inclusive, até mesmo na contagem de horas, contagem de horas do relógio do Criador, porque existe uma contagem de horas que identifica qual data nós estamos. E nessa questão de noite e dia, as pessoas querem separar a noite do dia, dizendo que noite é noite, dia é dia, e desvincula a data específica daquele período ali de contagem de horas. E as coisas do Criador, elas precisam de ser claras, irmãos. Não há nada de... A dificuldade que nós temos em compreender hoje é justamente por causa dessa salada que fizeram, essa mistura, essa confusão de ideias. Uhum. Mas o Criador, ele é muito objetivo. Ele não... O propósito dele não é deixar as pessoas com interrogações ao ponto de dizer assim, mas eu preciso de ser um expert para entender esse assunto. Não. Não, as coisas do Criador é simples de entender. Nome é nome, é outro detalhe, nome é nome. Uhum. Título é título, nome é nome. É título, nome é nome, é certo? O que ele santificou está santificado, não tem como ser diferente, independente de denominação, independente de cultura crença, ou tradição, o que ele fez está feito. É isso que eu preciso de entender. E quando eu consigo entender isso, fica alguns vestígios. Você já parou para questionar? Eu pensei nisso hoje. Você vê lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, você vai percebendo que alguns homens vão fazendo o ajuntamento de mulheres dentro do seu patrimônio familiar, e o Criador, você não vê uma objeção direta do Criador para isso, que é incrível você não ver uma objeção, porque você vê lei para tudo, né? A gente encontra lei na Escritura para tudo. Mas eu não posso fechar os meus olhos e ser imparcial e dizer assim, não, o Criador diz que eu posso ter mais de uma mulher. Eu estou falando isso como homem, porque para mim seria viável isso. E seria aos olhos carnais seria interessante. Mas o Criador não dá essa orientação na Escritura.
que eu talvez tenha dado e alguém omitiu? Eu questiono isso. Mas ao passo disso, nós encontramos lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, inclusive as leis que foram acrescentadas, que eu acredito, que uma vez que você se deitou com uma mulher, você é responsável por ela pro resto da sua vida. Em termos físicos, em termos espirituais, em termos de manutenção. Então, quando eu vejo isso me dá uma abertura, por exemplo, para ter uma outra pessoa e chegar e dizer para minha esposa assim, olha, eu sou responsável por ela. Sendo que, a princípio, o Criador fez um casal. Eu estou colocando situações aqui para os irmãos perceberem que dentro desse contexto todo, interesses políticos e religiosos são acrescentados. Interesses pessoais. E eu preciso de ser imparcial para observar, para entender e para analisar. Então, dentro de todo o contexto da Escritura, eu poderia dizer assim, ela é pura, sã, imaculada? Não, nós percebemos que existem acréscimos e interesses. Porém, eu preciso de ter mente e olhos abertos para analisar, para entender e para compreender. É lógico que vai ficar confuso. O camarada vê lá no início da criação um calendário diferenciado, mais para frente ele vê, de uma lua nova a outra virão me adorar. Aí quando você vai para o contexto Strong, lá não é lua, lá é Rodesh. Mês. Aí quando você pega, por exemplo, outros assuntos relacionados, a celebração do Pessa, por exemplo, dentro do contexto, você lê lá nos evangelhos a celebração sendo feita separada da celebração que a Yahushua fez. Uhum. Aí alguém vai dizer assim, mas que confusão é essa? Quem que errou? Foi a Yahushua ou foi o povo judeu? Vamos colocar judeu assim para a gente entender melhor. É por isso que tem que ter um amplo conhecimento da Torá, do que pelo menos nós temos escrito, para nós conseguirmos chegar a um consenso. Porque senão fica difícil de entender o restante do contexto. Correto? Você vai encontrar, por exemplo, uma orientação feita lá em Samuel, 2 Samuel, se eu não me engano, o Criador dizendo assim para Davi, olha Davi, depois de você, da sua descendência vai nascer um rebento, e esse vai me construir um templo. E esse vai me construir um templo e eu vou habitar nele. Opa! Se eu tenho uma tendência espiritual já para essa construção física aqui, eu posso olhar para Salomão, ou eu posso dizer assim, não, Yahushua vai ter um terceiro templo aí construído. Certo? Então, quando eu conheço amplamente o contexto da Torá e eu olho com os olhos, tento olhar com os olhos do que está apresentado ali, pelo menos acreditamos que estamos tentando ser imparciais, e o Criador diz assim, que ele dá vestígios do templo dele para Moisés, dizendo assim, olha, construa o modelo do que você viu no céu. Aí você é levado ao questionamento, pera lá, então são 3 templos ou são 2 templos? Porque haverá então a construção terrena de uma, ou esse templo ele desce? Então tudo isso vai se formando. Agora, para que isso ocorra, a teologia, né, que ela nós vamos ver na próxima live, a origem da teologia, do processo teológico, da formação dos teólogos, de todos os religiosos que fazem parte do berço espiritual do mundo, ela precisa ser colocada em xeque. É igual quando você vai ler um livro. Você não pode pegar simplesmente e dar um livro para o seu filho ler. E dizer assim, filho, lê. Aí pega e dá na mão do menino um livro de Harry Potter. Vai ler quem é o autor. Vai ler como que ele escreveu o livro. E de forma nenhuma você vai deixar o menino seu ler. Porque o camarada ficou em transe. Certo? O autor ali, a autora, não me lembro se é autor ou se é autora. Mas o camarada, ele descreve, olha, eu recebi visões para escrever o livro. Uma voz falava comigo. Você primeiro tem que conhecer o autor, a história, a vida, a vivência dele, para depois você entregar um livro na mão de alguém e falar, não, leia. Então, logo nós temos, a própria Escritura diz, né? Provai
né, o caminho da pessoa nas veredas, olhar os seus frutos. Se não condiz, não deve ser dado crédito. Então, dentro desse contexto, dentro dessa visão, nós começamos a nos tornarmos seletivos. Toda vez que alguém me manda um vídeo, eu já vou direto no canal do camarada. Eu quero ver o que ele apresenta, o que ele prega. Abrir o canal dele, o camarada, se ele for um globalista, por exemplo, para mim já não serve. Não serve. Ah, mas você não pode ser egoísta, irmão. Não, eu corro o risco de ter uma fagulha dentro da minha mente sedenta de alimentação que não tem há muito tempo, de ser dada alimentação para ela e surgir ideias a partir dessa. Eu não quero, eu não posso, porque eu tenho que ser imparcial. Porque o mestre que eu acredito ser verdadeiro disse que eu tenho que me tornar como uma criança novamente para me entrar no reino. Então uma criança nascer de novo. Então eu preciso de rever os meus conceitos. Certo, irmãos? Tá. Mas então, irmãos, para fechar aqui hoje e ser objetivo, não passar de 1h30, que a gente está fazendo de tudo para não passar disso, eu queria que os irmãos entendessem essa grande importância. Existe uma historinha que diz, né, o camarada ele comprou alguns leões de circo que iriam ser sacrificados, né? Iria ser sacrificados. Então estava sendo reunidos esses leões num lugar e todos os leões apreendidos eram colocados ali. E aí ele comprou uma parte desses leões e tudo mais, e aí ele pegou a história deles, né, em papel. O camarada tinha documentado e ele foi cuidar. Levou lá para uma área reservada para cuidados e ele começou a perceber que tinha uns mais dóceis ali. E ele começou a fazer a leitura. E ele percebeu que aqueles 2 leões eram vegetarianos. Pode um negócio desse? Incrível, né? É uma história, uma alegoria. E ele achou aquilo interessante, porque os outros eram mais agressivos e os outros mais dóceis. E aí o moral dessa história, para resumir, não delongar-se nela, é que nós somos exatamente a partir daquilo que nos alimentamos. Não estou falando de comida física, não. Estou falando de comida espiritual. Então, normalmente, os nossos pensamentos, eles são alimentados por aquilo que vemos, ouvimos, falamos e convivemos. Então, justamente, a cautela e o cuidado na escolha, correto? Na pior das hipóteses, seja assunto, seja artigo preparado ou qualquer coisa, nós devemos antes ver a fonte e fazer a seguinte, e já conhecer sobre o assunto, ler ou ouvir ou assistir o que eu vou ver, já pensando qual é o ponto de vista de quem preparou aquilo. E aí no decorrer você já vai percebendo se a pessoa está realmente enfatizando aquilo que ela acredita ou se ela está sendo imparcial. Se ela está apenas apresentando mesmo o conteúdo, o contexto, para que a outra pessoa realmente chegue a uma conclusão. Então o que eu apresentei para vocês aqui hoje são hipóteses de que toda a Torá, e praticamente vamos colocar de uma forma geral, eu não vou apresentar os outros livros, só apresentei esses 4 para vocês terem uma ideia, esses 5, perdão, para vocês terem uma ideia, a hipótese de ser uma junção de fragmentos e de que realmente todos os detalhes ali podem não ser de punho de Moisés. Pode ser literalmente, tudo não é literal ali escrito por ele. Pode ser. São hipóteses. Agora, encontrar essas diferenças, essas divergências, cabe a nossa aplicação ao estudo. Aceitar isso ou não, entender dessa forma ou não. É por isso que nós precisamos de nos aplicar ao estudo. Irmãos, o Criador abençoe vocês e seus lares. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham
eu tenho costume aqui em casa de falar para minha esposa assim, quando surge uma questão, eu vou lá na escritura e eu quero saber quando que aquela palavra foi dita pela primeira vez. Eu comecei isso com o nome Bavel, você lembra? A primeira vez, a gente ficou naquela ideia, mas o que significa isso? E eu falei para ela, não, nós temos que saber a origem. A primeira vez que essa palavra foi dita dentro do contexto da escritura. E nós tomamos isso como referência aqui em casa. E aí nós vamos fazendo a junção de todas as vezes que essa palavra foi utilizada e como ela foi utilizada, com que intenção. Aí você vai montando os quebra-cabeças. Fica muito mais fácil, né? Quando nós ouvimos a palavra filho, né? Na verdade não, a palavra pai, né? É muito comentada dentro do contexto, sacerdote do lar, sacerdote. Eu falei para Mariana, eu falei, não, eu quero saber quando que essa palavra foi... E aí a gente começou com esses princípios, significado da palavra, primeira vez comentada. E é seguro, irmãos, é seguro nós encontrarmos essas referências dentro da própria escritura. Fica mais fácil de não se perder por filosofias, ideias e tradicionalismo. Então esse é o meu desejo para vocês. Espero que você e sua casa estejam aptas a se tornar imparciais, apesar do conhecimento que vocês já possuem, em conhecer muito mais, em chegar às suas conclusões e pedir ao Criador discernimento. E uma dica é exatamente o quanto mais nós pudermos viver próximo daquilo que é simples e daquilo que é natural, animais e tudo mais, vai facilitando. Eu tiro como exemplo o próprio Adam, né? O Criador colocou ele num ofício, num lugar com uma intenção justamente por causa do conhecimento a ser adquirido. A cabeça fica voltada para coisas espirituais, facilita. Então, quanto mais vocês puderem se envolver com isso, ficará muito mais fácil. Criador, então, abençoe vocês de vez. Abençoe seus lares, um excelente restante de Shabá a todos, e qualquer dúvida nós estaremos aqui à disposição. Se alguém quiser ficar para fazer mais alguma pergunta, algum comentário, estará à disposição, mas do contrário, Criador abençoe vocês e seus lares, em nome de Yahushua. Aleluia. Aleluia. Shalom.